passo a palavra agora para o CEO da Avant Solar, Max Riffel. Alô. Obrigado. Pessoal, vou ficar de pé para conseguir enxergar um pouco melhor aqui a televisão. Queria inicialmente dar os parabéns para a Absolar e Mara pelo excelente evento. Acho que é muito importante a gente aproveitar essas oportunidades para unir o setor quando a gente precisa fazer um esforço comum para a mesma direção, que é todo esse desafio regulatório imposto pela ANEEL, e que as concessionárias, de certa forma, usufruem dessas questões para, eventualmente, barrar o desenvolvimento desse setor que é tão importante para a economia. Então, parabéns para a Absolar pelo evento. Pessoal, eu vou falar sobre um assunto aqui que, algum tempo atrás, era pouco conhecido do setor, e hoje todo mundo, ou quase todos, já estão mais familiarizados. Mas eu acho que, como a gente já tem um histórico aí há bastante tempo nesse tema, vale a pena a gente reforçar alguns pontos e comentar algumas questões assim que eu acho que podem contribuir muito. E, principalmente, eu acho que esse é um ponto muito chave para o integrador. Com todas as mudanças regulatórias, enfim, o mercado de venda de sistemas fotovoltaicos, ele acaba sendo impactado, e a possibilidade do integrador participar desse novo modelo de negócio aplicado dentro do setor acaba sendo uma fonte importante e relevante de uma nova renda para esse integrador. Então, o assunto aqui é geração distribuída como uma fonte de renda na questão de locação de usinas, gente. Pessoal, o brasileiro, de uma forma geral, ele não tem muito o costume de fazer investimentos de longo prazo, investimentos de renda, digamos assim, essa pequena parcela da população que faz esse tipo de investimento, normalmente acaba indo para as modalidades tradicionais de investimento, que é o investimento no setor financeiro, e a gente tem basicamente duas alternativas de investimento no setor financeiro, que é a aplicação em renda fixa e a aplicação em renda variável, ou então o brasileiro está muito acostumado a investir em imóveis. Se a gente for analisar essas modalidades de investimento que o brasileiro conhece, digamos assim, normalmente não têm uma boa relação de risco-retorno, porque normalmente o investimento sempre avaliado conforme essas duas principais variáveis, e a relação tem que ser interessante. E nesses casos que eu comentei, normalmente essa relação ela acaba sendo um cobertor curto, digamos assim. Ou o retorno é interessante, mas o risco é alto, ou o risco é baixo, mas o retorno também é baixo. Se a gente for analisar o investimento em renda fixa, por exemplo, hoje a gente tem uma Selic um pouco mais alta, mas a inflação também, digamos assim, mais alta, é o que puxa essa Selic alta. Então, a taxa real de retorno dessa Selic, do investimento em Selic, ela não é expressiva. Enfim, também tem um risco baixo. Então, não vou nem falar em poupança, digamos assim, que a rentabilidade é extremamente baixa, mas o risco é baixo também. Mas o investimento hoje num título público, enfim, ou até num título privado de baixo risco, acaba não entregando tanta rentabilidade. No entanto, o risco dessa operação é baixo. Se a gente for para outra modalidade de investimento no setor financeiro, a gente vai para aplicação em renda variável, que muitas vezes entrega uma rentabilidade alta, mas, ao mesmo tempo, tem um risco alto. Se a gente for para o investimento em imóveis, que o brasileiro está acostumado a investir, a gente também não tem uma rentabilidade alta no longo prazo, e também a gente tem uma série de riscos atrelados a uma eventual vacância do imóvel, imagina um investidor, ele compra um imóvel para locação, seja um imóvel residencial, comercial, uma loja, enfim, existe um risco daquele inquilino sair, entregar o imóvel ficar parado, às vezes, 1, 2 anos sem locar, e isso é dinheiro que está deixando de entrar no bolso do investidor. Então, ao mesmo tempo, não tem uma boa relação de risco-retorno. Quando a gente vai avaliar a locação de usina solar como fonte de renda e fonte de investimento, justamente ela consegue congregar o lado bom dessas duas variáveis, essas duas premissas. Porque é um investimento que, dependendo de como for estruturado, ele entrega um risco baixo e muita previsibilidade de fluxo de caixa, e, ao mesmo tempo, entrega um retorno extremamente relevante, tanto se for comparar quanto investimentos na economia real ou investimento no mercado financeiro.
Aqui a gente elenca alguns desses pontos. Então, o investimento em energia solar ele tem uma rentabilidade muito acima de parâmetros de outros investimentos da economia. O risco ele é muito baixo. Eventualmente, dependendo da forma que esse modelo de negócio for estruturado, da forma que for feito esse investimento, essa energia vai ser destinada para grandes consumidores que têm um grau de rate muito baixo, que oferecem uma segurança para toda a cadeia de geração e é muito prático para o investidor. Aqui a gente fala como é que normalmente funciona esse modelo de negócio, pelo menos como é que a gente costuma atuar. Tem 4 engrenagens-chave nesse negócio e é importante que todas elas estejam muito sólidas e muito conscientes e fortalecidas. Então, a primeira engrenagem é o próprio parceiro gerador, é aquele investidor que está fazendo investimento na usina fotovoltaica, ou ele é dono da área, ou ele fez um arrendamento da área para fazer esse investimento e ter essa usina instalada. Um outro parceiro que é extremamente chave para todo esse processo é o integrador, que é aquela empresa que vai vender o sistema fotovoltaico. Esse elo da cadeia ele é muito importante porque é o integrador que vai garantir que aquele ativo de geração tenha muita previsibilidade técnica e operacional que ele vai estar gerando daqui a 15, 20 até 25 anos, toda a vida útil do sistema. Isso depende exclusivamente da qualidade do equipamento e da qualidade técnica do ativo instalado pelo integrador. Um outro elo dessa cadeia, do formato que a gente atua, é a plataforma de locação, que vai conectar o gerador aos consumidores e faz toda a gestão dos créditos, faz toda a gestão da demanda dos consumidores pelos créditos de geração de energia, de geração distribuída, gerados pelo sistema. E até um exemplo que foi dado agora pelo Zelmut, a situação agora do bioptante, o bioptante ele poderia gerar energia e enviar créditos, e também tinha o bioptante que poderia receber créditos. E na medida, por exemplo, que uma plataforma de comercialização tinha vários consumidores bioptante, quando esse bioptante ele deixa de poder receber créditos, é papel da plataforma redirecionar esses créditos para outros consumidores, sem que o gerador tenha qualquer envolvimento, qualquer preocupação se ele vai continuar recebendo a sua alocação. Enfim, então, o papel da plataforma é muito importante nesse sentido. E, logicamente, pessoal, os consumidores é muito importante, porque esse consumidor ele tem que ter solidez. É importante que toda a cadeia tenha segurança que aquele consumidor vai estar lá daqui a 10 anos existindo e consumindo essa energia e pagando pela locação da usina. Alguns aspectos bem relevantes, pessoal, que a gente traz, então, que é pontos de atenção. A relação de risco-retorno, é importante atentar para a questão do CAPEX versus risco técnico operacional do sistema fotovoltaico de geração distribuída. Então, boa parte aqui da plateia são integradores, a gente sabe que esse mercado é um mercado que acaba tendo uma disputa muito grande por preço, mas muitas vezes preço baixo acaba resultando em um equipamento de pior qualidade ou uma instalação de pior qualidade. Então, é um ponto de atenção que a gente sugere, que o investidor que vai escolher um integrador para fazer esse sistema fotovoltaico, para ter uma fonte de renda, ele não pense só em preço, ele pense também na qualidade, na segurança, e tanto do equipamento quanto no histórico e no know-how daquele integrador que vai estar fornecendo essa usina. Uma outra questão que a gente chama muita atenção é a parte de OPEX, é o custo operacional da usina versus o risco técnico e operacional dessa usina. Então, é importante que haja um investimento numa operação de manutenção, nos devidos seguros, que acaba sendo pouco relevante dentro da viabilidade do negócio e é muito importante para dar segurança operacional, para o investidor ter segurança que aquele sistema vai estar gerando daqui a vários anos. A mesma relação que tem que ser avaliada também, pessoal, é a questão da receita de locação da usina versus o risco comercial. Então, não adianta o investidor ter uma receita relevante se a qualquer momento o cliente que está consumindo aqueles créditos pode dar um default, pode não pagar aquela conta e ele entrar numa situação de não recebimento do fluxo de caixa do seu investimento. Então, essa questão do risco comercial versus a receita de locação dessa usina, ela é muito importante também. Nessa parte do risco comercial, pessoal, a gente entra em alguns subassuntos, digamos assim,
que primeiro são as condições contratuais. Acho que é muito importante avaliar o contrato como um todo. E aqui a gente chama condições contratuais, prazo e solidez das contrapartes versus flexibilidade do fluxo previsibilidade do fluxo de caixa. Então, muitas vezes, o investidor está montando a sua usina e ele vai conversar com uma empresa, faz um contrato, por exemplo, de 10, 15, 20 anos, acha que tem o melhor contrato do mundo, acha que dá um preço interessante, que está trazendo uma rentabilidade interessante para a usina, mas se ele vai olhar aquele contrato que ele tem de locação do seu ativo, com a plataforma que ele for utilizar eventualmente, ou com algum consumidor direto, tem uma série de regras e possibilidades contratuais daquele contrato ser rescindido, sem multa, sem ônus, e no final das contas ele acha que tem na mão um contrato de 10 anos ou de 15 anos, por exemplo, e na verdade ele não tem contrato de prazo nenhum, que aquele contrato ele pode ser rescindido a qualquer momento. Isso é um risco muito grande para o dono do ativo, para o investidor, e muitas vezes ele não percebe. Então é importante ter atenção a esses pontos. Outro ponto que a gente chama muita atenção é a questão da solidez das contrapartes e previsibilidade de fluxo de caixa. É importante saber para quem que eu estou alugando a minha usina, ou, eventualmente, se eu estou alugando para uma plataforma, para quem que aquela plataforma está sublocando aquela usina, quem são os consumidores, no final das contas, que vão utilizar esse crédito. Isso é muito importante pelo seguinte, muitas vezes o investidor ele vai estar alocando para uma plataforma, eventualmente, aquela plataforma está digamos assim, entregando esses créditos de uma forma completamente pulverizada e com contratos sem fidelidade, que eventualmente tendo uma mudança de mercado, tendo uma abertura de mercado livre ou uma mudança regulatória, aquele consumidor, no final das contas, ele pode ir para uma outra solução, não ter mais a demanda pelos aqueles créditos, e aí a plataforma vai bater na porta lá do investidor e vai dizer, investidor, eu estou te devolvendo a usina e o nosso contrato prevê que eu posso romper ele sem ônus, enfim, e o investidor fica com aquele ativo na mão, eventualmente sem ter uma destinação. Então, é muito importante ter atenção a esse aspecto. Vou ir bem rápido agora aqui, pessoal, meu tempo já está terminando aqui. Questão de risco regulatório, tem alguns pontos importantes que é de atentar, é a questão de... Não é uma compra e venda de energia, isso acho que todo mundo já está mais acostumado. Então, indo para uma solução de plataforma, essa situação normalmente acaba sendo bem esclarecida, resolvida, enfim. E a relação com o consumidor ou relação com a plataforma. Eventualmente, o gerador ele pode ter uma relação direta com o consumidor, por exemplo, um restaurante, um estabelecimento comercial, enfim, mas tem toda a questão, digamos assim, da solidez daquela contraparte. Se o cliente, o gerador, vai para uma plataforma, ele tem uma segurança de longo prazo aí. Quem explica basicamente como é que funciona o modelo de plataforma, pessoal. Então, tem uma série de geradores de um lado, uma plataforma no meio que faz essa conexão entre os geradores de um lado e os consumidores do outro lado. Que a gente dá alguns exemplos assim, aí do nosso formato de atuação. Hoje a gente busca, através da Avante Solar, atender grandes clientes. Então, aqui a gente apresenta alguns clientes que a gente tem. Basicamente, são empresas aí de grande porte, muita solidez financeira, que nos dão segurança para nós e para toda a cadeia produtiva de geração, que esse cliente vai estar lá daqui a 10, 15 anos consumindo essa energia. A gente fala um pouco do nosso histórico. Repassando aqui, finalmente, pessoal, pontos importantes aqui, as vantagens de investir nesse modelo de negócio. Então, se a gente for analisar, a energia ela é um ativo extremamente líquido, talvez seja o ativo na economia que mais consome, que está sendo consumido nesse instante agora, energia, nesse evento aqui. Então, é um ativo que dá segurança, como a gente comentou, tem um baixo risco, com muita previsibilidade de fluxo de caixa, entrega muita rentabilidade, e se a gente for comparar quanto que é a rentabilidade de um ativo de geração, na geração distribuída versus no mercado livre, na geração distribuída, essa energia acaba sendo, embora não é feita uma venda de energia, mas se a gente for dividir o preço de locação pela geração de energia, a gente acaba chegando num valor, digamos assim, de valoração dessa tarifa, que é quase 3 vezes maior do que no mercado livre, e é isso que entrega tanta rentabilidade para esse negócio. Pessoal, basicamente é isso. Aqui estão o nosso QR Code, as nossas redes sociais, e nosso WhatsApp também. Qualquer dúvida que alguém tiver, a gente fica à disposição. Podem fazer contato comigo através das nossas redes. O integrador que tem dúvidas nesse modelo também, fica super à vontade de tirar qualquer questionamento. E é isso. Muito obrigado e parabéns de novo à Absolar, gente.